Vamos então começar o 12º capítulo, reflexo condicionado. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Então a nossa mente é o gerador de energia, né, mento-eletromagnética. É ele que vai estar o tempo todo gerando esta energia e nós vamos estar sempre emitindo esses pensamentos, enviando esses pensamentos, recebendo esses pensamentos, né? Exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumulam em si próprio. As nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos valores, né? Aquilo que é caro para nós, aquilo que nós sentimos, aquilo que está dentro de nós. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. Então, a reflexão, tanto no sentido de nós analisarmos e pensarmos sobre os nossos valores, sobre aquilo que é caro para nós, sobre o que são os nossos tesouros, como nós analisarmos e pensarmos em termos da reflexão, ou seja, daquilo que virá refletido para nós. Tudo que nós emitirmos, nós receberemos de volta acrescido das ideias, dos sentimentos e dos pensamentos das pessoas encarnadas e desencarnadas que estão na mesma sintonia à nossa volta. E quando eu falo à nossa volta, eu falo em termos planetários. Não é a nossa volta na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso país. É em termos planetários, nós nos comunicamos o tempo todo em sintonia com aqueles que estão na mesma faixa vibratória que a nossa. Ele continua aqui, é que gerando força criativa incessante em nós, que é o pensamento, assimilamos por impulso espontâneo, quer dizer, assimilamos sem perceber, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, que estão em sintonia conosco, impondo as mentes simpáticas, ou seja, impondo as mentes que estão em sintonia com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhe seja característico, recolhendo as suas ideias, né, as suas energias, em ação que independe da distância espacial, em ação que depende da sintonia, não depende da distância. Por isso que eu coloquei, é uma sintonia, uma troca de ideias, de energias e de pensamentos planetária. Sempre que a simpatia, sempre que a sintonia esteja estabelecida. E com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Ou seja, quando nós estamos ali conscientemente pedindo, por exemplo, nós estamos fazendo um estudo, fazemos uma oração e pedimos para o nosso mentor nos auxiliar através da intuição, né? Para que a gente receba a inspiração para entendermos aquilo que estamos lendo, ou seja, para que quando a gente entre em contato com aqueles espíritos que sabem mais do que nós para nos inspirarem, nos auxiliarem, nos intuírem. Então isso é uma colocação consciente, eu estou pedindo para que isso aconteça. No caso da mediunidade, é o médium que trabalha conscientemente, ou seja, ele está em sintonia conscientemente, de boa vontade, trabalhando, sintonizando para receber aquela mensagem. Vamos lembrar que quanto maior é o conhecimento, quanto maior é a elevação do médium, mais consciente ele é em relação ao seu trabalho, em relação àquilo que ele recebe. Vamos lembrar que Chico Xavier era um médium consciente. Vamos lembrar que no livro dos médiuns, os espíritos colocam lá que a consciência, ela é fator de elevação. Quanto mais elevado é o médium em termos de conhecimento, em termos de elevação moral, mais consciente
é a sua mediunidade. Então, a mediunidade caminha na sua evolução cada vez mais para a consciência. Hoje a gente vê cada vez menos médiuns inconscientes, porque a inconsciência era a questão da ignorância, da falta de estudo, da falta de aprimoramento de bagagem para que o médium pudesse trabalhar. Então, a evolução dos trabalhos, a evolução do conhecimento dos estudos mediúnicos vai fazer com que cada vez mais os médiuns sejam conscientes. Tipos de reflexos. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados, quer dizer, ensinados, né? Em evolução na escola instituída por Pavlov. Vamos lembrar que Ivan Pavlov foi um fisiologista e psicólogo. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1904 pelo seu trabalho em fisiologia, né? E ele desencarnou em 1936. Então, ele fez um trabalho que o André Luiz vai descrever aqui e falar sobre o trabalho dele. Vamos continuar. Esse campo da experiência, ou seja, os reflexos condicionados, né, os reflexos ensinados, que é o trabalho de Pavlov. Então ele coloca, esse campo de experiência traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores alimentares, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias. O que são os reflexos congênitos ou incondicionados? É aquele que vem conosco. O bebê já suga a partir do momento que ele nasce. Os protetores, a gente já tem reflexos de proteção. Se vem alguma coisa na nossa direção, a gente não precisa pensar que eu preciso levantar a mão para me proteger. Os reflexos são incondicionados. Nós já automaticamente nos colocamos numa posição de defesa. Então, alimentares, né, a nossa necessidade de alimento, né, o bebê já suga. Os posturais e os sexuais, eles já vêm conosco, né? Então, vamos repetir aqui. Esse campo de experiência traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores alimentares, posturais, sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, ou seja, sem necessidades de uma área no campo cerebral destinada a aprender esses reflexos. A gente já vem com esses reflexos conosco. E os reflexos adquiridos, que são os condicionados, né? Os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então, são aqueles que nós conquistamos através do aprendizado. Os reflexos adquiridos ou condicionados, que esses do aprendizado, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, se utilizam da massa cefálica para aprender, né, esses ensinamentos, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Então aí nós vamos ver que a gente tem a necessidade de alimentação. Então, desde que nós começamos a nos desenvolver, a gente comia aquilo que vinha pela frente, carne crua, raiz, o que fosse pela frente. Com o tempo, com a nossa evolução e com o nosso aprimoramento, nós criamos um refinamento. Nós passamos a escolher determinados alimentos e outros não. Nós passamos a aprimorarmos o nosso paladar e termos as nossas escolhas. As escolhas fazem parte do conhecimento que nos dá discernimento para podermos escolher o que melhor nos convém. Então vamos lembrar aqui a questão da experiência de Pavlov, que é o que ele vai no próximo item. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno
desculpa, desde o nascimento, desculpa, lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos quais o patelar, que é aquele da patela, né, aquele de bater, né, no joelho, que é um reflexo condicionado, e o corno palpebral, que é o reflexo da visão, né? Mas, quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante, à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhe foi colocada na boca. Então, vamos entender aqui, né? Esses cães foram afastados da mãe, foram alimentados com o aleitamento artificial, e quando lhes foi mostrada a carne, eles não salivaram, não tiveram nenhum reflexo com a carne. Só depois que eles foi colocada a carne na boca, que eles experimentaram, é que eles passaram a ter o reflexo da saliva em relação à carne, depois de experimentarem. Então nós vamos ver que depois nós também, né, quando nós formos ver aqui os reflexos psíquicos, nós também criamos condicionamentos através do estudo, através do aprimoramento, através do esclarecimento, através da evolução, através dos estudos, das escolhas. Vamos continuar aqui. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhe fosse apresentado à vista ou olfato, a carne, depois que eles experimentaram. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, um reflexo aprendido, porque a carne lhe foi colocada na boca, como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Ou seja, um reflexo que lhe foi imposto através de uma condição, né? de uma indução, de um fazer com que ele aprenda a ter a resposta que aquele indutor, que aquela pessoa que estava ali queria que ele tivesse aquela resposta, ou seja, a secreção ao alimento. E depois nós vamos entender a experiência de Pavlov, né? Ele vai colocar mais para frente, através de o estímulo com o presente, né? O agrado na hora que o cão fazia aquilo que queria que ele fizesse. Então, reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Ou seja, aquele cão que não foi apresentado à carne, ele não saliva com a carne. Vamos lembrar os nossos cães, né, os nossos pets, que se alimentam somente com ração, e a gente muda a ração e eles vão experimentando novas rações. A hora que se lhe apresenta algum outro tipo de alimento, se ele não for obrigado a experimentar, ele vai preferir a ração, ele vai continuar na ração e vai salivar quando ele tiver fome, quando ele vê a ração, porque ele foi condicionado a isso. A carne, embora seja um alimento ancestral da raça, ela é condicionada, é um efeito condicionado. Nós mudamos isso, da mesma forma que a criança que é alimentada, por exemplo, quando ela passa para o leite de vaca, ela vomita, aí se descobre que ela tem algum problema em relação à lactose, e se passa um leite sem lactose para ela passa a se alimentar bem, ela nunca mais vai querer aceitar o outro leite. Da mesma forma que nós estamos mudando os nossos hábitos, pelos nossos estudos, pela nossa evolução,
Muitas pessoas hoje já não comem carne, já não sacrificam um irmão como é o animal para se alimentar dele. Já se utilizam somente de vegetais e de vários outros tipos de alimento, e nós já estamos caminhando para a alimentação do futuro, que é a alimentação vegana, onde nós não utilizaremos nada dos nossos irmãos animais que estão em evolução como nós estamos. Vamos continuar aqui. Recorreremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. Então, da mesma forma que o animal tem, ele é condicionado a refletir, condicionado a salivar com determinadas induções, ou seja, depois que se colocou a carne na boca, ele vai salivar com a carne, ou os nossos pets com a ração vão se acostumar e vão se alimentar e vão salivar com a ração. Os adestradores vão oferecer aquela ração que o animal mais gosta, ou aquela fruta, ou aquele alimento que o animal mais gosta, quando ele fizer direitinho aquilo que lhe foi colocado para fazer. Nós também psiquicamente somos adestrados a responder dessa ou daquela forma em relação às coisas e às situações da nossa vida, que é isso que ele está colocando aqui. E o médium da mesma forma, né, no caso da mediunidade. Então ele continua aqui. E esses reflexos são todos eles presididos e orientados pela indução, ou seja, o ato de induzir, o ato de fazer com que alguém pense ou reaja da forma que nós queremos. Essa indução pode ser para o bem ou para o mal, dependendo de qual a intenção do indutor, daquele espírito encarnado ou desencarnado que está tentando modificar uma ideia, um pensamento na pessoa que ele quer induzir. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne a que foram habituados define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Ou seja, eles foram induzidos, eles aprenderam, né? Eles foram condicionados a salivar quando sentirem o cheiro, ouvirem a carne. Isso foi uma indução, ou seja, ele foi ensinado a eles, né? Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, nos cães, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. No caso ali, vamos lembrar do treinador dando alguma coisa que eles gostem para que eles aprendam aquilo que o treinador está induzindo eles a fazerem, né? Está treinando eles a fazer. Podemos assim apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Então nós vamos ver que nós também temos reflexos condicionados, aqueles que vêm conosco, né, de proteção, de alimentação, de uma série de coisas, mas que por luz do discernimento. O que é o discernimento? É a nossa capacidade de escolha através do nosso conhecimento. Então, quanto maior o nosso conhecimento, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós evoluirmos, maior será o nosso discernimento para que possamos ter a nossa escolha. O privilégio da escolha é a nossa capacidade, é o nosso livre-arbítrio, para que possamos escolher entre aquilo que nós temos à nossa frente, aquilo que melhor nos convém. E vamos lembrar de Paulo, quando ele diz, né, nem tudo que é lícito me convém. Então nós temos que ver, nem tudo que a sociedade coloca ali como lícita nos convém no nosso processo de crescimento, no nosso processo evolutivo.
E para essa escolha, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos entender os processos evolutivos pelos quais nós estamos passando, para que possamos realmente discernir na melhor escolha para nós, para a nossa evolução. Podemos assim apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Ou seja, ele vai, através de processos inconscientes de condições mediúnicas, ou seja, o médium, né, ele tem ali uma porta aberta, maior do que o médium ostensivo tem uma porta aberta, né, maior do que o médium não ostensivo, onde ele vai inconscientemente exteriorizar de uma forma muito forte os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias, né, os seus prazeres, as suas vontades, né, e vai receber de volta o reflexo, ou seja, ele vai se comunicar, vai induzir, vai influenciar os espíritos afins que estão à sua volta e vai receber o reflexo de volta, ou seja, vai receber as ideias desses espíritos afins, né, acrescidas as ideias dele, então ele vai receber essas ideias de volta, acrescidas das ideias, dos sentimentos, das emoções desses espíritos que estão à sua volta, encarnados ou desencarnados, né, e vai acrescentar essas ideias às suas criações mentais. Então cria-se um círculo virtuoso se essas ideias, esses sentimentos, esses pensamentos forem elevados, forem de estudo, forem de elevação moral. É um círculo virtuoso, eu mando as minhas ideias, aqueles espíritos que estão ali pensando também mandam as deles, acrescentam a minha, né? Aqueles insights, é aquela inspiração que vem. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então acrescentam as minhas, eu mando e aquilo volta acrescido, e aí a gente vai evoluindo, vai tendo as nossas, puxa vida, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido aquilo. São as inspirações, né? São as intuições que nos chegam e acrescem as nossas ideias e nós vamos evoluindo. Como podem ser também essas mesmas inspirações e intuições para jogar para baixo, para ideias perniciosas e pensamentos ruins. Vamos lembrar sempre das palavras de Jesus: orai e vigiai. No momento que nós estamos vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e eles saíram do prumo, ou a gente percebe que aquela ideia, aquele pensamento não é nosso, porque eu não tenho motivo para estar com aquele medo, para estar com aquele sentimento, na mesma hora entrar em oração, na mesma hora pedir ajuda para o nosso mentor e mudarmos a vibração, mudarmos a sintonia para elevarmos os nossos pensamentos. Então nós estamos aqui, quando ele diz recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que ele exteriorizou, é o reflexo, né? É o reflexo daquilo que nós mandamos, nós vamos receber de volta, enriquecido de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Enriquecido daqueles que estão em sintonia conosco, vão enriquecer os nossos pensamentos. Aí vamos aqui para agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, né? Aquelas sugestões que nós criamos para nós mesmos e que mudam os nossos hábitos, né? Que mudam o nosso modo de pensar, que mudam o nosso gosto pela alimentação, que fazem com que a gente procure alimentos orgânicos, que fazem com que a gente procure se alimentar de coisas mais saudáveis, né?
que fazem com que a gente busque os melhores livros para lermos. Então, a autossugestão é aquilo que nós criamos para nós mesmos, né? Aquilo que nós projetamos para mudar os nossos hábitos. Então, vamos lá. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Né? Vamos lembrar do orar e vigiar, o autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, né? Nos induzindo a pensar, a sentir ou a fazer, em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia, nos fazendo enviar cada vez mais forte aqueles pensamentos no qual nós estamos fixando uma ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, né? A sintonia com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Razão porque automaticamente, gente, automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Então, é a sintonia. Automaticamente estamos ligados com encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Essa distância não é de tamanho, essa distância é de comprimento de onda, é de afinidade. Ou seja, tão mais estreitamente, quão mais estreita a afinidade entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros, independentemente de fatores espaciais, independentemente de distância. Não tem distância para a ideia, para o sentimento e para o pensamento. Então, quando nós vamos... Isto é muito importante que a gente entenda, para o bem e para o mal, mas principalmente para o bem. Quando nós fazemos a nossa oração às 10 da noite, né, enviando o nosso ectoplasma, as nossas energias para a corrente dos bons samaritanos do Dr. Bezerra de Menezes, para que eles levem para todo mundo que precisa, nós estamos em sintonia com todos aqueles que às 10 horas estão fazendo essa mesma oração. Nós aumentamos essa energia para que essas equipes possam trabalhar. Nós criamos uma egrégora às 10 horas da noite, né, para o nosso planeta, dessas energias. Aí você vai colocar, mas são 10 horas aqui, não são 10 horas lá no Acre, não são 10 horas lá nos Estados Unidos. Não importa. Nós estamos criando essas energias e quando for 10 horas no Acre, aqueles que estiverem vibrando lá estão criando aquela egrégora. Quando for 10 horas nos Estados Unidos ou 10 horas na China, vão criar, aqueles que estão orando vão criar essa energia. Quando se passar as 24 horas do dia, essas energias estarão unidas, estarão trabalhando em torno e em prol do nosso planeta. Estaremos sempre com essas energias, com esses comprimentos de onda circulando o nosso planeta, para que a gente possa entrar em contato com eles a hora que nós precisarmos. E principalmente para que esses trabalhadores do grupo dos bons samaritanos do Dr. Bezerra de Menezes possam recolher essas energias para serem trabalhados. Quando nós fazemos uma oração, uma irradiação, uma energização para o nosso planeta, para o nosso país, para os doentes, seja para o que for, nós estamos nos unindo, nos juntando com outros que também fazem, que já emitiram essas ondas, e essas ondas nós estamos mergulhados no mar de energia, no mar de ondas mento-eletromagnéticas de encarnados e desencarnados. A hora que nós acessamos e encontramos essas ondas, nós nos juntamos e aumentamos essa energia. Isso é que é egrégora, nós
aumentamos essa egrégora de energia que está sendo enviada para os doentes, que está sendo enviada para o planeta. Então é muito importante que a gente entenda como essas forças, como essas energias caminham. As energias do mal também caminham da mesma forma com aqueles que se sintonizam com elas. E vamos lembrar que energia é energia, ela não é boa, não é ruim. É nós que vamos utilizá-las de uma forma ou de outra. Ele continua aqui. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião, representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Vamos ver isso aqui passo a passo. Uma conversação, uma conversa, uma maledicência, uma conversa fiada, jogada fora, são energias que estão sendo irradiadas, são ideias, pensamentos, são energias mento-eletromagnéticas que nós estamos irradiando, estamos recebendo, estamos refletindo. A ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma notícia na televisão, um espetáculo artístico, uma visita efetuada recebida, ou uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião. Nós vamos tomar muito cuidado com o que a gente vê na TV, com o espetáculo, com uma propaganda, com um conselho, uma opinião que se emite ou que se recebe. Um conselho, uma opinião que se emite, acarreta para nós a responsabilidade das consequências que esse conselho e essa opinião causou no outro. Nós somos responsáveis pelas energias que estamos emanando e pela indução que estamos criando no outro com o nosso conselho ou com a nossa opinião. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo numa revista, que nós estamos assistindo na televisão, ou com o espetáculo que nós estamos vendo, porque eles estão criando ideias, estão montando imagens psíquicas, eletromagnéticas, imagens mentais, correntes eletromagnéticas que serão emanadas e serão colocadas no espaço e que agregarão outras iguais e por reflexo voltarão para nós. Então nós temos que tomar ideia com tudo que sentimos, pensamos, falamos. Temos que ter responsabilidade em relação ao nosso pensamento. Em relação à propaganda, sabe muito bem sobre esses agentes de indução, por isso que a propaganda insiste em colocar ideias maravilhosas relacionadas com aquele produto para que as pessoas saiam correndo para comprar. Antigamente existia uma propaganda da Coca-Cola, uma propaganda subliminar, bem antigamente nos cinemas, que eles mostravam garrafas de Coca-Cola e o nosso olho não registrava, porque elas eram subliminares, eram tão rápidas, mas o nosso cérebro registrava toda hora aquelas imagens de uma garrafa de Coca-Cola. As pessoas saíam do cinema correndo para tomar Coca-Cola, porque aquela mensagem subliminar fazia com que elas ficassem salivando, com vontade de tomar Coca-Cola. Isso foi proibido no mundo todo, não se pode mais fazer esse tipo de propaganda subliminar. Mas existem outras propagandas e outras formas de fazerem essas mensagens nas propagandas. Nós precisamos tomar cuidado com o que assistimos e com o que deixamos com que as crianças assistam, que aí já nós estamos criando pequenos consumidores, né, pequenos consumistas, querendo coisas que eles nem sabem para que servem, por causa da propaganda. Aqui, falando sobre tudo isso que nós estamos falando, vem, né, o fecho do que ele coloca aqui, o fecho de tudo isso, quando ele diz o uso do discernimento, o uso das nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio. A liberdade de escolha, né, o nosso livre-arbítrio, né, a nossa capacidade de saber o que é melhor, o que é bom para nós. Então, a liberdade de escolha na pauta das leis divinas. O livre-arbítrio é uma lei divina que está conosco desde que nós fomos criados, simples e ignorantes. É clara e incontestável nos processos da consciência. Então, a lei do livre-arbítrio está aqui para que nós possamos
escolher e sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Então, mesmo que o corpo esteja encarcerado por uma doença ou por uma prisão, vamos lembrar o Mandela, que ficou preso numa solitária por 27 anos, ele tem uma frase que ele dizia: eu sou o capitão da minha alma, ninguém prende a minha alma, ninguém me prende o pensamento, ninguém prende o meu espírito. Então, nós, mesmo que o corpo físico esteja preso, a mente, o pensamento é livre para escolher aquilo que ele vai emanar, consequentemente vai receber de volta, aquilo que ele vai emitir por reflexão vai receber de volta. O discernimento deve ser assim usado por nós outros, a feição de leme. O leme é que dá a direção para o barco, né? Então, o discernimento deve ser assim usado por nós outros, a feição de leme, que a razão não pode esquecer a matroca. Matroca é a ausência de rumo. Então, nós não podemos permitir que o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos fiquem sem rumo, fiquem à deriva. Nós temos que comandar o barco e o nosso discernimento, o nosso livre-arbítrio é que é o leme que dá a direção para esse barco. Então vamos lá. O discernimento deve ser usado assim por nós outros, a feição de leme, que a razão não pode esquecer a matroca, a ausência de rumo, de vez que, se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual da mesma sorte jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Nós estamos imersos nessa corrente de pensamentos de encarnados e desencarnados, como estamos imersos na corrente de pensamento e na energia, no fluido vital, no fluido de Deus, né? No fluido cósmico. E nessa corrente que nós estamos mergulhados, o nosso livre-arbítrio é que determina em que direção nós vamos correr, para onde vai o nosso pensamento, em consequência, para onde vai o nosso rumo, a nossa vida, porque é o que nós pensamos, sentimos e falamos, é o que dá direção, é o leme da nossa caminhada. Vamos continuar estudando no próximo capítulo deste livro.